Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Que bom mais uma vez ter eu aqui para juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus. Bom, nós estamos estudando a lição número 5, 3 de agosto de 2025. Uma igreja cheia de amor. E hoje nós vamos estudar o terceiro tópico que nos fala sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. Meu querido, se você está chegando neste vídeo pela primeira vez, volta lá nos dois primeiros vídeos, da qual nós separamos em partes o primeiro, o segundo e o terceiro tópico neste exato momento. Nós postamos na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado nós postamos a videoaula completa, tá bom? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, qualquer coisa, comenta aí do que você tem achado das nossas videoaulas da nossa escola bíblica dominical. Meus queridos, muito prazer, sou o professor Wilson e é muito bom tê-lo aqui mais uma vez. O primeiro subtópico, ou o primeiro parágrafo do terceiro tópico, nós vamos falar sobre a busca pela equidade. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, cada um aí, eu acredito, cada um dos que estão assistindo essa aula tem na sua casa, conceitua a palavra equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Portanto, assim, diferentemente da palavra igualdade, equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. A palavra equidade se diferencia muito da palavra de igualdade. Enquanto igualdade diz que todos têm o direito de viverem no mesmo grau, na mesma altura, a palavra equidade, ela mostra-nos e nos diz que cada um vai viver na proporção daquilo que é ideal para a sua estatura física, financeira, não importa, em qualquer área. Então, eu fiz aqui uma colinha aqui para explicar melhor. Igualdade significa tratar de todos de forma igual. Todos recebem a mesma coisa. Por exemplo, por exemplo, todos os alunos recebem o mesmo material didático, mesmo que alguns tenham mais dificuldades para aprender do que o outro. E equidade. A equidade aliás, cada pessoa de forma justa, levando em conta suas necessidades e realidades específicas. Por exemplo, um aluno com deficiência visual recebe o material em braille, enquanto os outros recebem em formato impresso comum. Por exemplo, né, meus irmãos, ou melhor dizendo, a igualdade mostra que se na mesma sala tivesse um aluno com deficiência visual e os outros não, esse mesmo aluno que tem a deficiência visual, ele iria receber o mesmo material didático impresso em comum, conforme com os demais. Só que a equidade não. A equidade, ela mostra que esse aluno que tem a deficiência visual tem que receber o seu material em braille, né? Que ele vai tocar ali e vai entender melhor as letras. Por quê? Porque ele não tem visão, irmãos. Então, eis aí a diferenciação de equidade para igualdade. Bom, vou mostrar aí na tela com essa imagem para que você veja melhor. Vamos supor que nós temos aí três pessoas tentando ver o que está do outro lado do muro. Vamos dizer que seja um joguinho de futebol, alguma coisa. Eles querem ver o que está do outro lado do muro. E ali tem um maior, um médio e um menor. E ambos recebem a mesma caixa, do mesmo nível. Só é claro que o maior vai conseguir enxergar e o médio e o menor não. A equidade do outro lado, acredito que esteja do seu lado direito aí, se não, deve estar do seu lado esquerdo, não compreendo bem porque a câmera frontal nos dá essa dificuldade, né? Então, você vai ver no seu lado, aí, direito ou esquerdo, a imagem da equidade. A equidade ele mostra que o médio e o menor receberam caixas proporcionais
para que ele consiga enxergar do outro lado do mesmo jeito que aquele maior também recebeu. Por quê? Porque o maior ele recebeu uma caixinha menor, mas a sua estatura física fazia com que ele enxergava do outro lado. E os que são menores que ele receberam umas caixas maiores, não por privilégio, mas porque eles eram menores, para que eles possam enxergar do outro lado. Então, eis aí a diferenciação de equidade para igualdade. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições, assim como todas as nações, né? Existe essa diferenciação. Então havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Este geralmente em maior número, claro, com certeza, né? Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar esta situação. Em Atos capítulo 4, versículo de número 34. Como foi que eles procuraram tratar da melhor forma? Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 34, que nos diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Todos os que possuíam suas herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. Então, esta foi a melhor forma deles conseguirem resolver aquele problema, aquela diferenciação dos mais pobres para aqueles que tinham umas condições financeiras melhor. E assim eles conseguiram viver em pé de igualdade e de equidade. Sendo solidário, eles foram, né, solidários com a situação dos menos favorecidos, vendendo suas propriedades e ajudando assim um ao outro. Meus queridos, uma igreja que vive nesse patamar de que a equidade ela não deve estar no nosso meio, que cada um que fez por merecer que receba assim como fez. Esta igreja está caminhando contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ensina a vivermos em equidade. Cada um tem que ter aquilo que lhe é proporcional. Deus não trata ninguém, eu falei aqui na aula anterior, Deus ele não trata ninguém com acepção. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele trabalha com a equidade e também com a igualdade. Ou seja, as duas estão em equilíbrio. Não falta nenhuma e nem tampouco falta outra. As duas estão em equilíbrio diante de Deus. O segundo parágrafo nos fala sobre propriedade e compartilhamento, né? Era assim que eles viviam. Estudiosos observam que a Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Dessa forma, eles compartilhavam tudo o que tinha. Ou seja, alguns vendiam as suas necessidades, as suas propriedades, e viviam assim em equidade e igualdade, ambos. Outros nem tanto, mas também eles mantinham as suas propriedades, mas também eles deixavam à disposição da igreja, não menosprezando aqueles mais pobres que não tinham, tá bom? É isso que nós vamos ver, nós vamos ver mais à frente. Por quê? Porque se a gente for observarmos como Maria, mãe de João Marcos, ela também pertencia à igreja de Jerusalém, e em vez de vender a sua casa, observe bem, ao invés de Maria, mãe de João Marcos, vender a sua casa, ela pôs a serviço da igreja, então, transformando-a em uma casa de oração, e onde os crentes se reuniam. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 12, versículo número 12. Né? Então, aqueles que não vendiam as suas propriedades, eles estavam ou disponibilizavam as suas propriedades para a obra da igreja. Então devemos ser assim, irmãos. Se a gente não pode simplesmente se desfazer pelo fato de nós dependermos, né, de algo, então usa este algo em prol da obra de Deus. Abençoa a obra de Deus. Usa para o crescimento da obra de Deus. Não podemos ser egoístas. Não podemos pensar só em nós. Não devemos pensar em nosso próprio, olhar para a ponta do nosso próprio nariz, mas também devemos pensar com a igreja, para a igreja, fazer para o crescimento da igreja e também em prol da igreja.
A prática da generosidade pode até mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, mas o princípio que a governa permanece o mesmo. Ou seja, a prática de nos compadecermos com a necessidade do nosso irmão, ela pode mudar, né, devido ao lugar e às circunstâncias. Só que o princípio que a governa deve ser o mesmo. Qual é o princípio? Vivemos em amor, vivemos em união, vivermos unidos em comunhão uns com os outros, em equidade, em igualdade. Não devemos, como eu falei, pensarmos só em nós mesmos, mas também pensarmos no próximo e na obra de Deus. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma e de outra. Ou seja, aquele que tem a necessidade física, financeira, espiritual, material, nós podemos ajudá-los, tanto de uma forma como da outra. Como os discípulos, os irmãos da igreja primitiva, vendem as suas propriedades e ajudavam o mais necessitado. Também existem aqueles que guardavam as suas propriedades e usavam em prol da obra de Deus para o crescimento espiritual da igreja do Senhor. Então, podemos trabalhar e ajudar a obra, tanto de um jeito como de outro. O terceiro parágrafo nós vamos falar sobre um exemplo de voluntariedade. Lucas ele destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, como nós já lemos, né, no versículo 34 do capítulo 4. Nada aqui foi feito de forma obrigatória, é bom observarmos isso. Os discípulos, eles não obrigaram ninguém a vender as suas propriedades. Os discípulos não chegaram para aqueles que se converteram, e disse, vocês têm que vender as propriedades de vocês, porque nós temos o nosso irmão que é mais necessitado, nós temos o nosso irmão B que é mais necessitado, nós temos o nosso irmão A que depende disso, que precisa daquilo. Não, não foi assim. Eles sentiram, aqueles que se converteram, sentiram assim e assim fizeram. Mas ninguém foi obrigado. Preste muita atenção. Quando você ouvir alguém ministrar, até mesmo obrigar, ou vier com uma distorção bíblica, dizendo que você deve fazer assim, que você tem que fazer assim para ser próspero, que você tem que fazer assim para ser abençoado, que você tem que fazer isso, porque assim você vai tirar o devorador da sua casa. Me prova na Bíblia. No dia que você me provar na Bíblia, eu venho aqui, gravo outro vídeo e me retrato de tudo isso que eu estou falando. Mas se encontro a minha palavra e eu não encontrar dentro da palavra de Deus a Bíblia falando desta forma, eu vou permanecer pregando do jeito que eu estou pregando neste exato momento. Então é bom observarmos que ninguém era obrigado a vender as suas propriedades, mas eles faziam de forma voluntária. Ninguém contribuiu porque foi constrangido, isso e aquilo. Bom, o texto bíblico ele deixa claro que havia voluntariedade dos crentes em ajudar uns aos outros, né? A Bíblia ela deixa clara isso. Então havia uma consciência de pertencimento. Bom, e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Então eles não eram egoístas. Eles não só pensavam em si. Eles não só olhavam para a ponta do seu próprio nariz. Eles viam a necessidade do seu irmão, se compadeciam com a necessidade do seu irmão, e ali eles vendiam suas propriedades, jogavam os pés dos apóstolos, e os apóstolos ali administravam aquilo que lhe era dado. Então nós vemos aqui, irmãos, um exemplo do grande amor de Deus. É por isso que eu volto aqui a falar novamente. Você só vivencia, você só sabe o que é o verdadeiro amor quando você sentir este verdadeiro amor. E você só vai sentir este verdadeiro amor em Cristo Jesus. Não é aquele amor que o mundo lá dá não, meus irmãos, porque o mundo, ele ensina que você tem que amar apenas aquele que lhe faz o bem. Jesus não. Jesus, ele disse que nós temos que amar aquele que nos persegue. Então, meus irmãos, isto é o verdadeiro amor, mas também não esquecendo-nos de ajudar, de amar aquele que está ao nosso lado. A Sinopse 3 nos diz assim: o amor se expressa na prática da solidariedade, de fato, onde o cristão cuida dos necessitados e buscam a equidade
na comunidade. E para concluirmos, meus queridos e amados irmãos, esta aula de hoje, chegamos mais uma vez à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava de dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com, com essa identificação de um para com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então é isso, meus irmãos. Não há verdadeiro cristão, não há verdadeira igreja sem que entenda e compreenda a necessidade do seu próximo. E nem tampouco esta pessoa ela vai dizer e vai viver em amor. Porque o verdadeiro amor, ele se compadece com a necessidade do seu próximo. Meus queridos, que Deus os abençoe. Muito obrigado por tê-lo e por ter chegado até aqui o final desta aula. Mais uma vez, faço aqui o pedido, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like, continue orando pelo irmão Wilson, pela minha família, pela minha esposa, a irmã Adriana, nossos filhos, o Tiago e o Cauã. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.